Olá, meus alunos, como vocês estão? Gostaram do texto da semana? Assim como a maioria dos textos que temos lidos são incontornáveis, por isso devem ser lidos e relidos atentamente. E olha que eu não estou exagerando, hein? Mas vamos à aula de hoje? A história, os homens e o tempo. Para quem estuda história, a alusão aos homens e ao tempo é suficiente para que associemos automaticamente ao mundo de Clio. Mas uma definição mais precisa é necessária para que as subjetividades sejam reduzidas ao máximo em uma produção de base minimamente científica. Assim como o espaço está associado à geografia, o tempo está associado à história. O autor inicia o capítulo falando da história e de como essa palavra parece que existe desde sempre. A antiguidade da palavra, no entanto, não tem condão de lhe conceder importância ou reverência. Afirma, inclusive, que por vezes já se tentou eliminá-la ou, mesmo lhe dando espaço, como na produção de sociólogos durkheimianos, era relegada a um singelo cantinho nas ciências sociais. Depois dessas considerações iniciais, Mark Bloch passa a enfatizar as mudanças de conteúdo pelas quais a história, como prática investigativa, passou desde o seu surgimento há mais de 2000 anos. Para o autor, mesmo o nome permanecendo o mesmo, a história produzida por Hecateu de Mileto não é a mesma que conhecemos hoje. Aqui, Bloch já incorpora uma questão essencial ao historiador, que ele, de forma análoga, compara com um jurado, que se propõe julgar, pesar os tempos antigos. Esse caráter seria inerente ao ofício, um problema de ação, a escolha que o historiador faz. Seria história a ciência do passado? Bloch, logo de início, afirma que essa definição é equivocada. Para ele, o passado não pode ser objeto de ciência. Mas a história tem como objeto exclusivo o homem? Ou é possível pensarmos a história, tipo, a história de qualquer coisa que apresente algum tipo de mudança no tempo? Bloch admite que a linguagem tradicionalista conserva o nome de história para todo o estudo de mudança na duração. Como exemplo, poderíamos pensar em história do sistema solar. Mas esse estudo não é objeto da história, mas dos astrônomos. Assim como o estudo das erupções vulcânicas, segundo ele, é do interesse da física do globo. Ou seja, trata do estudo no tempo, mas não pertence à história dos historiadores. Mas essa ruptura não pode produzir generalizações. Questões relacionadas às causas são fonte de complexidade, pois aquilo que aparentemente é restrito a uma especificidade científica pode revelar problemas que extrapolam a capacidade técnica de determinada ciência. Para demonstrar isso, podemos usar o exemplo usado pelo autor. No século X de nossa era, um golfo profundo, o Zuim, recortava a costa flamenga. Depois foi tomado pela areia. A que seção do conhecimento levar o estudo desse fenômeno? De imediato, todos designarão a geologia. Mecanismo de aluvionamento, papel das correntes marinhas, mudanças, talvez, no nível dos oceanos. Não foi ela criada e posta no mundo para tratar de tudo isso? Certamente. Olhando de perto, porém, as coisas não são de modo algum assim tão simples. Tratar-se-ia, em primeiro lugar, de escrutar as origens da transformação. Eis o nosso geólogo já obrigado a se colocar questões que não são mais estritamente de sua alçada. Pois, sem dúvida, esse assoreamento foi, pelo menos, favorecido por construções de diques, desvios de canais, secas, diversos atos do homem, resultado de necessidades coletivas e que apenas uma certa estrutura social torna possíveis. Na outra ponta da cadeia, novo problema, o das consequências. A pouca distância do fundo do Golfo, uma cidade se erguia. Era Bruges. Comunicava-se com ele por um breve trajeto fluvial. Pelas águas do Zuim, ela recebia ou expedia a maior parte das mercadorias que faziam dela, guardados todas as proporções, a Londres ou a Nova York de sua época. Vieram cada dia mais sensíveis os avanços da sedimentação. Bruges tentou em vão, à medida que a superfície inundada recuava, empurrar ainda mais seus portos avançados para a foz, e seu cais pouco a pouco adormeceram. De certo, essa não foi absolutamente longe disso a causa única de seu declínio. Age a física alguma vez sobre o social sem que sua ação seja preparada, ajudada ou permitida por outros fatores que não venham do homem? Mas no ritmo das ondas causais, esta causa está, pelo menos, não poderíamos duvidar disso, entre as mais eficazes. O objeto da história é o homem. Mas ele vai além e diz que, mais do que o homem, o objeto da história são os homens. Esse uso do plural, segundo Bloch, adiciona relatividade, adequada a uma ciência da diversidade. O uso do singular homem, para o autor, favorece a abstração. Por isso, a preferência pelo plural. A história seria uma ciência ou uma arte? O que pode parecer estranho era um debate comum no início do século XIX. Mas, como sabemos, no final do século causaria cócegas nos ouvidos de historiadores positivistas, afeiçoados fervorosamente ao método, cujo culto à ciência
tornava um sacrilégio dar à história qualquer lugar que não fosse o panteão da ciência. Isso já estudamos bastante. Segundo Bloch, não há demérito em uma história que ultrapasse os rigores exatos do cientificismo. Ele alega que não há menos beleza numa equação exata do que numa frase concreta. Essa possibilidade de ser menos exato do que o rigor científico exige seria porque os fatos humanos são, por essência, fenômenos muito delicados, entre os quais muitos escapam à medida matemática. Em seguida, Bloch se dedica ao tempo histórico, que para ele complementa a ainda vaga definição de história como ciência dos homens. Com o acréscimo, nossa especialidade poderia ser definida como a história dos homens no tempo. Considero essa parte inicial uma das melhores reflexões acerca do tempo para o historiador. Lembro ainda hoje exatamente a primeira vez em que li esse trecho e dos comentários do professor sobre ele. Para que você possa beber da fonte, melhor que explicá-lo, vou citá-la para que você possa fazer sua própria leitura, reelaborá-la e escolher a melhor forma de explicá-la a alguém. Imagine a pergunta: o que é tempo histórico? Vamos ao texto? O historiador não apenas pensa humano. A atmosfera em que seu pensamento respira naturalmente é a categoria da duração. De certo, dificilmente imagina-se que uma ciência, qualquer que seja, possa abstrair do tempo. Entretanto, para muitas dentre elas, que por convenção o desintegram em fragmentos artificialmente homogêneos, ele representa apenas uma medida. Realidade concreta e viva, submetida à irreversibilidade de seu impulso. O tempo da história, ao contrário, é o próprio plasma em que se engastam os fenômenos e como lugar de sua inteligibilidade. Nenhum historiador, em contrapartida, se contentará em constatar que César levou 8 anos para conquistar a Gália e que foram necessários 15 anos a Lutero para que, do ortodoxo noviço de Erfurt, saísse o reformador de Wittenberg. Importa-lhe muito mais atribuir à conquista da Gália seu exato lugar cronológico nas vicissitudes das sociedades europeias e sem absolutamente negar o que uma crise espiritual como a do irmão Martinho continha de eterno, só julgará ter prestado conta disso depois de ter fixado com precisão seu momento na curva dos destinos, tanto do homem que foi seu herói, como da civilização que teve como atmosfera. A cronologia é importante e didática, mas não pode nos limitar a conclusões como as de que o cidadino que adormeceu naquela madrugada em que Maomé II entrou em Constantinopla, ao acordar no dia seguinte, tenha deixado de ser um homem medieval e se tornado um homem moderno. Esse tempo histórico é por natureza contínuo, mas ao mesmo tempo em constante mudança. Por falar em tempo, existiria presente? Poderíamos nos conformar com a corrente definição de que o presente é o passado recente? Para o autor, essa definição é imprecisa por definição, pois o que seria recente? Os próprios dias em que vivemos? As mudanças e percepções do que seria recente já são objeto de discussão desde as origens da cátedra histórica. Bloch cita um velho professor que teve no liceu, quando o autor era ainda jovem e seu mestre já idoso. Para esse professor, a partir de 1830, já não é mais história. Essa proximidade com o fato poderia corromper o trabalho do historiador. Essa celeuma, resistência ao tempo presente, é algo relativamente recente. A fragmentação do tempo pode ensejar conhecimentos fragmentados, isolados, pouco produtivos e limitados. Os preconceitos com os diferentes tempos podem se tornar improdutivos. Até mesmo a Idade das Pedras teve seus especialistas. As investigações históricas não sofrem de autarquia. Isolado, ninguém compreenderá nada, só pela metade. É necessária uma ajuda mútua, uma contribuição universal. Concluindo, o autor afirma que uma ciência não se define apenas por seu objeto, mas que seus limites podem também ser fixados pela natureza de seus métodos. Ficamos por aqui. Espero que esse vídeo tenha contribuído para uma leitura e reflexão sobre esse tema que é para nós extremamente importante. Ok, gente? Um grande abraço.